Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E tem fazer o bem sem ostentação. É um trecho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Porque para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não vê ou não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Bom, esse evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nesse item 1, fazer o bem sem ostentação, comentando aí 2 trechos de Mateus, só me vem a reflexão de uma doença emocional que começa na infância, não como doença, mas como uma coisa normal e natural. Só que, passada a infância, se a pessoa não sabe levar a vida, não sabe identificar, se fortalecer em outros fatores, vira uma doença. O nome dessa doença é quer dizer junto, dependência, dependendo do junto. Eles começaram a identificar a codependência, geralmente assim, a família que está com problema, digamos, com alcoolismo dentro de casa, a família acaba todinha dependendo, né, junto com aquele dependente. É uma doença que adoece a família toda, a codependência. É o fumante passivo, né? O cara fuma e a mulher vai lá e descobre que está com câncer de pulmão. Aí o médico diz: você já fumou? Não, nunca fumei, mas meu marido fuma todo dia perto de mim. Diz: ah, fumante passivo, codependente físico. E no caso aqui do doente do alcoolismo, da drogadição, a pessoa vira codependente emocional. Porque o alcoólatra e o drogadicto, já que o álcool é a droga lícita, né? Chamam drogadicto quem usa
as outras drogas ilícitas, mas ambos são drogas, quando torna a vida da pessoa ingovernável, aquela pessoa tem um problema que, na verdade, quando as pessoas vão entrar em recuperação, em tratamento, descobre que o problema não é o álcool e não é a droga. O problema é uma doença emocional chamada egoísmo, chamada egocentrismo. Então, da doença emocional do egoísmo e do egocentrismo que leva aquela pessoa ao alcoolismo ou à drogadição, a família por vezes fica doente também. Ele é dependente químico e a família é dependente desse problema emocional. Toda vez que ele tem alguma abala emocional, ele vai usar. E quando a família já fica toda abalada. Então é um negócio assim interessante. Em Alcoólicos Anônimos, é tão interessante isso que muitas mulheres conheceram essa ideia dos 12 passos e logicamente convidavam os maridos. No começo era assim, mais homens bebiam do que era mais comum para os homens, né? Hoje homem e mulher bebem tanto quanto e usam drogas ilícitas também. Mas aí elas insistiam para levar o marido para o Alcoólicos Anônimos e ele não queria ir. E a família ficava sofrendo, principalmente a mulher, a mãe da família, né? Então, em Alcoólicos Anônimos, com o amadurecimento dessa irmandade que é mundial, está em mais de 180 países, eles criaram o Al-Anon, que é exatamente para a família. Inicialmente você encontra lá mais mulheres, por isso que era assim no começo. Então era para a família que convive com o dependente, vira codependente daquela doença. E criaram para as crianças o Alatim. No Narcóticos Anônimos criaram o Naranon e o Naratim, que é para criança e adolescente que convive, saber conviver com a doença do alcoolismo, com a doença da drogadição. Veja, eu estou começando a compreender porque que é codependente, né? Depende junto do outro. E quando eles começaram a aprofundar isso, eles começaram a ver que tinha gente que era codependente e não tinha ninguém com problema dentro de casa assim, de alcoolismo e drogadição. E ainda assim, a pessoa vivia adoecida emocionalmente por questões do mundo em si. Era uma pessoa muito sensível às questões do mundo. E começaram a aprofundar e descobriram que essa doença da codependência era algo muito além de do que algo de quem vivia com alguém que tinha problema de alcoolismo e drogadição. Aí chegaram a vários padrões, né? Identificaram, por exemplo, o padrão da conformidade. Como a gente falou, a codependência da criança no começo da vida não é doença, é natural. O que é isso? A criança, é lógico que ela é dependente dos pais. Então ela naturalmente ela se torna, olha a palavra que eu vou usar, carente da atenção dos pais. Não é assim? Você cria um pet, aí dá de comer o bichinho, né? Dá água, e ele começa a se afeiçoar a você. Você dá carinho, dá água, dá comida. E nós, antes de tudo, somos animais. Então o bicho se aproxima de quem tem o que dá a ele, né? Assim, encosta no pau que dá a sombra. Então ela vai ficando dependente dos pais. Ela percebe a dependência dos pais e ela vai, mas volta. Porque que ela volta? Porque ali é que ela vai buscar o conforto. Então o filho, a filha, ele é altamente codependente dos pais. Ele fica fazendo tudo e olhando para ver o que os pais acham. No começo era uma dependência da criança, uma carência que advinha desde a dependência física, né? Começou mamando e tudo, tendo tudo no ponto, mas depois virou uma coisa emocional, afetiva. Aí ela vive olhando se está agradando os pais. Quem já viu assim, quem tem filho? Vê, né, o meninozinho, você vai para a escola e fica olhando, os pais dos outros estão lá, a festinha da escola,
Você olha para a cara do seu menino, se ele não lhe vê, ele fica procurando. Quem já viu isso? Tá vendo? Ele tem aquele negócio de olhar para você. Pode ser bruto, pode ser o que for, mas ele fica te procurando. Ele quer ver a mãe e o pai. Não é assim não? Nem sabe dizer, às vezes você pensa que ele não dá valor. Se você não for, ele sente. E quando você está lá, ele fica procurando, ele fala alguma coisa, quer saber. Parece que ele quer agradar todo mundo, mas lá no fundo mesmo ele quer agradar você. Ó. Ele já criou agora uma dependência que no início era só física, né, de comida, virou uma carência afetiva. É por isso que é tão importante ter uma família estruturada, funcional, que tem as pessoas que ocupam o lugar de pai, lugar de mãe, não é isso que os psicólogos dizem? E que quando não tem algum que não ocupa o lugar que é para ocupar, a criança adoece. Ela adoece de várias formas. Uma das formas é ela ter dificuldade de amadurecer enquanto criança. Porque ela nunca se sente, porque ela teve uma família disfuncional, ela sempre se sente carente de amor, seja do pai, seja da mãe ou dos dois. Conseguem ver isso? Olha, se a criança tivesse se sentido amada numa família funcional, de forma adequada, naturalmente a gente vai se descolando dos pais, né? Chega aí da adolescência, vai querer namorar e pra lá, é natural. Mas como ela não foi amada na infância, ela se tornou escrava da aprovação dos outros. Ela procurava o pai e a mãe para se sentir amada e não achava. E é interessante como a gente pende para o lado que mais falta. Se você tem uma mãe muito amorosa e tem um pai que vive no alcoolismo, na drogadição, ou não assumiu você como filho e tudo, você fica assim como fosse um buraco imenso atrás de mostrar para aquele outro lado que não tem. Aí como você não tem, você quer suprir. Aí começa a virar o Maria vai com as outras, a se tornar um escravo da aprovação dos outros. Lá no fundo ainda era aquela aprovação daquele pai ou daquela mãe que for ausente, entendeu? Aí ele começa a fazer tudo para se sentir aprovado, que para ele é uma sensação de amado, entre aspas, pelos outros. Aí ele começa a querer participar de grupo. Aí a fase vai virando a fase mais perigosa, em que as companhias vão definir tudo, né? Porque ele sente um vazio pela ausência de amor de pai e mãe, pela ausência de uma família funcional. Aí ele se torna assim, parece que vira uma ferida que ela não fecha. Por que ela não fecha? Porque era para ele queria, na verdade, era ter se sentido amado pelo pai e pela mãe. E nós sabemos como as nossas famílias, da maioria das pessoas também, não foram tão funcionais, né? Então fica uma ferida. E aquela pessoa vive atrás de sentir a sensação do que é ser amado. Lá no começo era pelo pai ou pela mãe, mas ele começa a fazer isso para se sentir amado por qualquer pessoa. Aí ele fica totalmente escravo da aprovação dos outros. Tá vendo? Aí a dependência e a codependência saudáveis da infância vão virar uma doença emocional. Tudo que a pessoa faz é olhando para os olhos dos outros para se sentir aprovado. E pronto. Se ela não tratar essa ferida, e a maioria das pessoas não trata, ela vai viver a vida inteira
se ela não procurar enxergar, por isso que falam os psicólogos de criança ferida, né? Ela não achar essa criança ferida, ela vai passar a vida inteira sofrendo os efeitos da codependência. Ou seja, vai ser forte demais para ela a necessidade de se sentir aprovada pelos olhos dos outros. Então, tudo que ela faz é para agradar os outros. Materialmente falando, é uma pessoa que vai ter dificuldade de ter um contato consigo, porque quando ela começou, é como se o nosso contato com a gente fosse o terceiro. Primeiro a gente tem a necessidade física, aí começa a amar a mãe que está ali nos alimentando, nos cuidando, numa família funcional. Aí vê o pai protegendo, normalmente é assim, né? Uma família funcional, aí ama a mãe e o pai. E com o tempo aquela pessoa vai aprendendo a se amar. O problema é que numa família disfuncional, ela não chegou à terceira fase. Ela continua atrás do amor do pai ou da mãe que ela não se sentiu amada. Não acontece só com o pai que não estava lá, ou mãe que não estava lá. Às vezes era um pai que estava lá, mas ele era muito focado no trabalho, ele não dava atenção à criança. Uma mãe muito focada no trabalho. Não é só porque estava, é por qualquer outro motivo. Aquela pessoa, não, enfim, aquela pessoa estava muito focada na vida dela e não prestou atenção que aquela criança era um vaso precisando receber atenção e amor em uma vazão que não dá nem para calcular. Quanto mais amor ela deixou de receber, ou seja, quanto menos amor recebeu, mais a ferida aumenta. Pronto. Aí não chegou à terceira fase. A primeira, amar a mãe, está lhe dando de comer, aprender a amar o pai porque está cuidando. Aí ela ia aprender a se relacionar com ela e se amar. Aí não, ela não chegou à terceira fase. Ela continua na fase de buscar a aprovação e se sentir amada pelo pai e pela mãe. Só que pai e mãe disfuncional, que não tem atenção para dar para ela. E fica aquela ferida. Aí ela vai crescendo, virando e ampliando a doença da codependência, fazendo tudo no mundo para o povo ver, porque ela quer se sentir aprovada aos olhos dos outros. Que a gente, quando pequeno aqui no Ceará, chamava Maria vai com as outras. E aí vem a pergunta, né? Quem é que não é? E essa pergunta, quem não é codependente, vem da mesma pergunta. Quem é que teve uma família totalmente funcional nos dias de hoje, que se sentiu de fato plenamente amada por pai e mãe? É fácil ou é difícil você encontrar? Então há uma probabilidade da gente encontrar um alto índice de codependência. Isso não é novo, você imagina aí, os filhos aí, essa história aqui de Jesus judeu, o pai, o homem, o mantenedor da casa, um pastor de ovelhas, sai por aí, às vezes com uma mulher, algum tempo que eles tinham 2, 3 mulheres, dá atenção a 2, 3 mulheres, um monte de menino, atrás de cuidar de cabra, fazer sacrifício no altar, mas a pessoa não nota que ali, aquela criança existe e quer atenção e quer se sentir amada pelo pai. Teve um tempo, e tem algumas culturas que ainda é assim, tem gente que ainda pensa assim, que o pai dá amor ao filho, o filho vai amofinar. Acha que tratar o filho ou a filha tem que ser duro, porque senão o filho fica mole. Quem já viu gente pensar assim? Vou falar? Ninguém. Só que aquela criança, ela precisa de uma direção, de uma correção, mas ela também, e principalmente ela precisa se sentir amada
pelos pais. Está vendo o compromisso? A gente pensa em um casamento, às vezes olha para uma pessoa fisicamente, pensa no sexo, pensa em tudo, né? E não pensa em ter filho, deixar uma marca, mas não pensa que tem que ter atenção, cuidado e amor e carinho com os filhos. E aquilo vai fazer falta lá na frente. Aí fica aquele negócio, né? Família disfuncional, a gente tem uma tendência a repetir o que a gente recebeu por imaturidade. Então, esse evangelho para mim é isso, ó. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer ser ostentação. O caso é que Jesus diz: quando você der, não toque a trombeta dizendo que você deu. Por que ele está falando isso? E ele está dizendo que quem faz isso tem uma evolução espiritual. Mas por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, na minha leitura de hoje, que a maioria, se não for praticamente 99% das pessoas, tem uma doença emocional chamada codependência. Situações várias que aconteceram naquela família. É uma doença muito ligada a relacionamento, que começa com problema de relacionamento de família. E aquele povo começa a crescer fazendo tudo para mostrar aos outros. Ela dá uma esmola, quer que o povo veja. Por quê? Porque ela quer que o povo ache alguma coisa dela, quer que ache que ela é boa. Então, aqui já está Jesus dizendo um remédio. Só olha, está te dando um espelho. Olha, se você faz as coisas, todas as coisas, até dar uma esmola, você tem que alardear, é porque você está doente. E a sua doença, sabe o que é? Falta de amor. Se você se amasse, e quando a gente se ama, nós nos amamos, porque nós nos relacionamos conosco, nós passamos a nos entender, e nos entendendo nós vemos que nós não somos Deus, não fomos o Criador, as coisas não são como a gente quer, mas são como alguém quer, que a gente não sabe quem é. Então a gente começa a se relacionar com a gente com sinceridade e começa a entender que existe algo a mais, que não é material, e a gente aprendeu a chamar esse algo a mais de Deus. E é quando a gente começa a entender a nós, a nossa relação com Deus e a nossa relação com a vida, a gente começa a se amar. Amando a gente, amando a Deus, aí a gente começa a ter a capacidade de receber amor e de dar amor. Mas quando a pessoa fica só fazendo para o outro material vivo, o pai ou a mãe que ele quer ver nos outros, o pai ou a mãe que ele não se sentiu amado quando era pequeno, essa pessoa está doente com uma doença chamada codependência. Ela está fazendo isso é uma prova de que ela não se ama. E que também, por não se amar, ela não ama a Deus. Ela não vê. Ela diz que ama a Deus, mas as atitudes dela, as palavras dela, demonstram que ela sequer compreende a existência de Deus. Por quê? Porque ela se embebeda na dopamina, nos hormônios que são disparados dentro dela, quando ela faz alguma coisa para o povo ver e se sente, entre aspas, amada pelo povo, porque ela foi aprovada. É um círculo sem fim, em que você vai entrando nas teias da manipulação, começa a manipular os outros para mostrar que você é bom. Sabe aquela pessoa, por exemplo, teve um problema no relacionamento,
Quem já teve problema com relacionamento aqui? Aí chega em toda pessoa que encontra, aluga, pensa assim, tá, alugou a menina, tá alugando ali, sabe por que chama alugar? Que ela fica nem, contando a mesma coisa horas e horas para as pessoas, queimando o outro, entendeu? Por um lado, outras vezes é se mostrando autopiedosa, que ela quer alguma forma de atenção no olhar do outro vivo, encarnado, entendeu? Ela não olha para ela, nem olha para Deus, ela quer que o outro ou tenha pena dela, ou que o outro diga que ela está certa, e que graças a Deus que ela deixou aquele elemento, ou aquele elemento, está entendendo? Ela está com aquele nhenhenhen todinho para quê? Para olhar no olho do outro e se sentir aprovada. E é igual o cara que está usando pedra ali, entendeu? Ele quer outro e outro, é por isso que ele aluga, e a gente nem percebe quando o pessoal diz assim, ih, ela pegou um ali, alugou. Porque ele fica horas e horas falando de si, querendo convencer os outros que ele é, ou ela é, boa. O que é isso se não é uma vontade de se sentir amado pelos homens? E por que essa vontade tão grande de se sentir amado pelos homens? Se não é porque essa pessoa não se ama e não procura se sentir e ver o amor que Deus tem por ela. Não que ela fosse indiferente com os homens, mas você está vendo que aquilo ali está machucando a ela fica machucando a mesma ferida, tudo atrás de uma gotinha de prazer de se sentir aprovada pelos outros. Sabe, ela goza quando alguém faz assim. É mesmo, né? Você tá certa. Ixi, aí ela chega assim, trem. Certa. Ai, eu tô certa. E quer matar é alguém dizer assim, rapaz, que você tá errado. Foi uma besteira, eu vou ser pronto. Ah, é porque o fulano tem inveja de mim. Tem inveja de mim, porque como é que pode? Todo mundo que eu falei disse que eu tava certa, para deixar o cara. Aí aquele ali vai e diz que eu tô errado. É desse jeito. Ela queria se vender, né? Ela queria ser comprada pela imagem que ela lançou. O nome disso é manipulação. É tão forte. Depois que eu comecei a conhecer a codependência, é daí que vem a comparação, é inveja. É um negócio infinito, porque é toda hora vivendo, olhando o que é que os outros estão achando. Eu achei tão interessante essa semana, que é um doente. Ele adoece os outros. É cheio de doente aí, em centro espírita, em igreja evangélica, dizendo que está fazendo caridade entre aspas, quando ele está fugindo dos problemas dele dentro de casa, ele não suporta dentro de casa, aí vem por centro doente, fazer as coisas, pai, não, ele não quer resolver o problema que ele tem lá dentro, tem gente assim. Como é que o doente está curando ninguém? Ele só faz distribuir doença. Ele tem que se curar, ou se cuidar no mínimo. Porque é assim, você está doente, acha que o outro é igual a você. Então essa semana teve um caso aí que eu achei interessante, e a repercussão foi interessante. Eu que viajo relativamente muito de avião, a moça, você vai comprar a passagem do avião, ou se alguém comprar a passagem para você, quando você vai fazer o check-in, abre lá, você escolher a sua cadeira. Tem cadeiras grátis, você pode mudar o lugar. E se você quiser lugares mais largos, em determinada posição, você paga. A escolha é sua. E eu olhei e me coloquei no lugar. A moça estava sentada na janela. Uma senhora disse que com a criança. Depois eu vi o depoimento da senhora. O filho dela começou a chorar que queria o lugar da menina. A menina não deu.
Disse, olha, saia do lugar porque meu filho quer sentar aí. Ele está chorando. Aí eu achei interessante, é que ela, de novo, tá vendo? Ela estava tão consciente que talvez tivesse uma codependência dela tão grande que talvez ela não sabe dizer não para o filho. Como diz Emmanuel, o sim existe, o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Amar não é mimar, é dar limite quando for necessário. E o codependente, como é que ele vai dar limite? Se ele não sabe dizer não porque ele acha que vai o quê? Desagradar. Ele não quer ver um olhar de reprovação, porque ele não quer se tratar da codependência. Ele tem uma carência profunda de vir buscar uma terapia. Então ele mima o filho ou a filha. Por quê? Que ele ama o filho? Não, quem ama cuida. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Ele não faz, muito provavelmente é porque dentro dele há o medo de se sentir rejeitado por aquele ser material, menino ou menina, chamado filho ou filha. O nome disso é codependência. Então ela não está fazendo isso porque ama, ela está fazendo isso porque ela é que precisa se sentir aprovada. E ela confunde a aprovação com amor. É esse que eu estou contando. Aí a minha pergunta, só que não se aplica só para ela. Por que ela acha que é o filho dela? Não, é nessa questão que eu estou lhe colocando. Aí vem a pergunta, mas por que ela filmou a outra? Porque, olha aí, ó, a questão que Jesus está dizendo. O que é que revela quando você faz uma coisa e grita para o povo ver? O que é que revela quando você faz uma coisa e grava e quer que todo mundo veja e fica gritando, fazendo vergonha aos outros? Minha mãe dizia, quem tem vergonha, não faz vergonha aos outros. Mas faz porque pensou assim, se eu fizer ela sentir vergonha, ela deve ser uma doidinha, codependente que nem eu, que morre de medo de ser reprovada pela opinião dos outros, então ela vai abrir, hein? Se eu filmar e gritar aqui no avião, ela é uma menina bonita, não vai querer passar vergonha. Tá vendo? Usa. Como é o nome dessa estratégia? Na doença da codependência, manipulação do sentimento alheio. Por que eu ia filmar e gritar para mostrar aos outros? Porque o que eu entendia que a outra era igual a mim. Eu não posso me sentir rejeitada pelo meu filho quando eu disser um não para ele, entendeu? Então eu não quero que os outros achem que eu sou uma mãe ruim, entendeu? Porque eu sou codependente, eu sou carente ao extremo da opinião dos outros. Eu não posso. Então essa mulher talvez não possa também. Eu vou fazer vergonha a ela que ela sai. E ela não saiu. E demorou para ela dar uma resposta, viu? Demorou. Eu achei assim interessante. Ela conseguir ficar aparentemente serena. Não bateu boca, não respondeu, ficou calada. Disse, não, senhora, não vou não. E pronto. Nem cara ruim ela não ficou na filmagem. Mas pergunta, se coloque no lugar. Será que se fosse você, você ficaria assim? Será que no mínimo você não ficaria aparentemente extremamente constrangido ou constrangida? E o que é esse constrangimento? Por que a gente se constrange de fazer o que é certo? Se não for em decorrência da doença, da codependência, se não é porque a gente está escravo da opinião dos outros.
Chama a maioria dos espíritas para ir conhecer uma igreja evangélica? Vai não. Chama a maioria dos evangélicos para vir no centro espírita? Não vem não. Mas muito tem a ver com o que compreende, ou muito tem a ver com ser reprovado pela sua própria comunidade? Existe não isso? Muito espírita tem vergonha de dizer que é espírita, de ser condenado por isso. Chega no centro, o que é que tem de errado aqui de ruim? Eu não vejo. E por que você tem vergonha do que é que você gosta? Eu lembro quando meu filho nasceu, eu gostava muito de andar com ele. Até hoje eu gosto, andava com ele para todo canto. E eu andava com as pessoas, que eu fui para o interior de uma pessoa. No interior todo mundo virou o assunto da cidade. Acho que eles achavam que eu era um pai jovem e tudo. Interior aqui no Ceará, o pessoal leva o fim de semana só bebendo, né, assim. E me via para cima e para baixo andando comigo no braço. Virou o assunto, até que, como eu ficava só andando para lá e para cá, até que alguém chega e te diz: ah, não sei o que, numa conversa indireta, né? Tá errado. Homem tá andando com o filho no braço? Isso é coisa de mulher. Quem já viu gente falar assim? Ô bicho abestado. Olha, andando com o menino. Mas rapaz, ao menos naquele dia, porque eu gosto de ver as minhas imperfeições, porque sem eu ver imperfeição em mim, como é que eu vou me tratar? Então eu tenho codependência, claro, mas eu sou um codependente em recuperação, ou seja, eu fico olhando e vou vendo, o famoso vigiai e orai, e vou trabalhando. Então naquela vez eu estava bem na minha recuperação de codependência, que eu continuei. Não é que eu não ignorei, fui ignorar ou reclamar, não, tá legal andar com meu filho, eu gosto, mas eu não sei, em outro tempo da minha vida, se eu não ia ficar incomodado. Tá vendo? Cada vez que a gente consegue ser a gente, fazer o que a gente acha que é correto, e não ficar constrangido porque faz o que sabe que é correto, é uma prova de alto amor, de um bom processo de recuperação naquelas 24 horas, e da prova de Deus na vida de uma pessoa. A maioria dos alcoólatras e drogadictos recai, porque ele não sabe conviver com outras companhias que não usam. Ele é acostumado a andar com gente que bebe e que usa. Por isso que na Irmandade falam de evitar os evites, né? Pessoas, ambientes e situações. Se você não tem fortaleza para aguentar ver o povo bebendo e não beber, e você sabe que a bebida tornou tua vida ingovernável, se afaste dessas pessoas. Ai, mas é porque tu é um otário, tu é muito fraco, deixa de ser mole, macho. E que homem é tu? Rapaz, é muito legal, né? Quando a gente vê depoimento de Alcoólicos Anônimos, que a pessoa diz assim: olha, a pessoa vai e diz: eu tenho problema com bebida, não posso beber. Deixa de ser otário, macho. Mas eu não posso. Eu bebo, não vale nada, macho. Eu deixo, voltar o cara olhar e dizer assim: pois é, cara, mas beber para mim não dá certo. Você vê lá os depoimentos. O que acontece com esses amigos de bebida? Amigos entre aspas, quando você deixa de beber? Quem já passou pela experiência de deixar de beber? O que acontece com os amigos de bebida? Não quer sua companhia nem a pau, meu amigo. É a mesma conversa que um dia eu fui falar aqui, ele disse assim: o Renato não fica falando só de Jesus, não.
Ele fala é da gente, é não sei o que, não fica falando dos espíritos não. Fala é esse espírito. Sabe por quê? Porque se você mudar seu comportamento, que é a sua sintonia, o espírito que você chama de obsessor, ele vai fazer o que com você? Ele se afasta, meu filho. Mas você não quer, tá entendendo? Você quer beber e zoar e fazer o que você quiser. Porque você quer ser o machão, a bichona, o danadão, a danadona. É isso que você quer. Você quer chegar aqui, aí é um mágico. Tira o espírito e você continua com o mesmo comportamento. Aí depois a casa cai. Vou falar de quê? De espírito para quem? Se o obsessor é você mesmo. Quem é o obsessor da sua vida? Quem é o obsessor da minha? Sou eu. Mude o comportamento para você ver qual é o espírito que fuma. Se você não fumar, se ele encosta em você, ele quer fumar, meu filho. Ah, Renato vai fumando. Rapaz, eu doido para tomar o espírito, doido para tomar. Se você toma, ele, ô beleza, tomei. Se você não toma, o que ele faz? Se afasta. Ah, bom, Renato. Assim está dizendo que se a gente se cuidar, não precisa de centro espírita. É, claro. Claro, para quê? Jesus está aonde 1 mais 1 se reúne. Pensando nele, ele está ali. E se você estiver sozinho pensando nele, ele está com você. Você está dizendo que carro partiu ou não. O problema é que a pessoa não quer mudar. Porque a pessoa se constrange de fazer o que é certo. Porque o grupo dela não aceita. Eu posso dizer, eu tenho lugar de fala em algumas coisas. Porque eu procuro reconhecer as minhas imperfeições e está em recuperação a cada 24 horas. Vez por outra recai, levanta e por aí vai, meu amigo. É a questão. Eu que bebi 25 anos. E só por hoje tem 7 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. Graças ao poder superior, só por hoje, nem uma vez. Demorou muito para eu entender o que é ficar alegre, dançar, conversar sem beber. Mas dos amigos de bebida se afastar de mim, foi ligeiro, meu amigo. Foi ligeiro, meu amigo. Tinha gente que era 20 anos que andava comigo. Os mesmos 7 que eu deixei beber, são 7 anos que a pessoa deixou até de me dar feliz aniversário. E quando eu dou um feliz aniversário, a pessoa não sabe, só fala, ah, beleza, assim, só... Ah, quer nada, mano. Quer nada. É o mesmo que está dando a esmola para o povo ver. Está vendo o que é a codependência? Como é que a gente se constrange por fazer o que é certo? Não. Uma mulher bonita, chamativa, sexy, casada com um cidadão, um cara ordeiro, trabalhador, aí vai para a academia, se junta com as outras mulheres, deixa de ser besta. Os homens tudo olhando para ti. Tu é linda, vai perder a tua juventude, vai deixar a tua juventude, tua beleza aí, tudo por causa de um homem, um casamento. Deixa de ser besta. Ou isso não acontece? Ela olha e diz, tem um marido aí desse, bicho aí todo feio, tudo bonita. Não, minha filha, eu não vou não. Mulher, bora tomar só um vinhozinho. Não, mulher, bora pro canto tal. Não, minha filha, meu marido não vai não. Já pensou? Crente, para o povo, é meio que ser um leproso. A pessoa diz assim, eu sou crente. O preconceito que tem quando a pessoa diz que é crente, que a pessoa já imagina, não bebe, não fuma. Tem ou não tem preconceito? Tem não? Tem. Difícil. Tá vendo a codependência? Mas de onde é que vem isso? A gente falou no começo do evangelho, lá das orelhas.
Ah, mas Jesus é muito sabido, né, não? Jesus viu só da pessoa dar uma esmola e mostrar para os outros que estava dando, ele já percebeu que aquilo ali era uma pessoa carente da aprovação dos outros, que ia ficar fazendo tudo para se sentir aprovado, que na cabeça dele era se sentir amado pelos outros, ia fazer um monte de besteira com a própria vida. Essa mulher que não sabe ser bonita e sexy sem trair, o cara que não sabe ter dinheiro e ser bonito e sexy sem trair, não é isso não? Porque todo mundo faz. Ele não olha que ele constituiu uma família, que tem filhos. Chega na hora, o filho ali carente e tal, não, fui trabalhar, depois não, fui para academia, não, fui sair com meus amigos da academia. E o menino, não, meu filho ele é balé, a filha é no balé, o filho é no futebol, é no jogo, é no karaokê, é no karatê, não sei o que, não sei o que. E de noite, 9 horas, tem que dormir. Claro, você não quer ficar com ele. Ou não existe isso? Aquela criança ali tem condições econômicas, mas emocionalmente é um trapo. Ela quer pai e mãe. E qual foi a zebra que deu na vida dela? Um pai e uma mãe novo, bonitão, rico, que acha que pode conquistar o mundo como solteiro a vida toda e esquece que fizeram uma família que tem filho. Vá atrás. A quantidade de separações por ano, divórcio. Já não é fácil a gente querendo e tentando. Imagina quando cada um quer ser o mais garotão, mais bonitão dentro do relacionamento. E os filhos correndo pelo meio, querendo olhar para o pai e para a mãe só olha para si. Isso tudo é disfuncionalidade. Quanta gente faz 3, 4 filhos e não tem tempo de ficar com nenhum? De novo, você está plantando um codependentezinho. Rapaz, eu mostro pro meu filho que eu só trabalho, não uso droga, aí eu sou chamado na escola, o menino está usando droga. Ora, mas ele viu outros que aprovavam ele para ele fazer, se sentir aprovado e amado, olhavam para ele, faziam, ele foi fazer. Eu mostro para ele, não, você não anda com ele. Você está mostrando para todo mundo e não está mostrando para o seu filho. Você não conversa, você não anda, você não explica, você não tem tempo para ele. Sabe, o evangelho é muito plurissignificativo, não é interessante, né? O evangelho, faça o bem sem ostentações. Por quê? Porque a pessoa que fica dando a esmola e gritando para o povo ver, é porque essa pessoa está com mais fé na existência do povo do que na existência de Deus. É mais porque é codependente. Ela não vai fazer só, Jesus está percebendo que ela não faz, não é só dar esmola, não. Ela se tornou uma pessoa que fica fazendo tudo para se sentir aprovada aos olhos dos outros. Essa pessoa sequer acredita em Deus. Nem se ama, nem ama a Deus, nem acredita em Deus. Ela para ela só existe o olhar dos outros. Como eu falei, pense em você, quantas coisas boas você já está fazendo por você que você tem vergonha de fazer. É uma coisa, mas eu pego a bicicleta aqui à tarde, hoje talvez eu vá fazer isso. Coisa mais linda que eu acho no centro à noite, é cheio de igreja evangélica. Você passa 5h30, 6 horas pelo centro ali, um monte de gente arrumada, as famílias, o pessoal com as bíblias embaixo do braço, ó, tudo indo para a igreja. Quem já viu? É bonito demais. Mas eu sei que aquele povo passa por pré-conceito. Passa ou não passa? Como o cara que bebeu e deixou de beber sabe, essas companhias se afastam. Não querem conversa com você. E o que é mais encabulante é a gente ficar constrangido com isso. Ao invés de dizer, menos somos, melhor passamos, né? Isso não era amigo. Não é. Lembra uma situação? Já ingeria muita bebida alcoólica. E uma das pessoas que achava assim que me tinha como um filho mais próximo, era amigo. O pessoal brincava, chamava amigo de pelúcia, né? Que é amigo.
É de fantasia. A pessoa veio do nada numa festa me entregar droga. Olha que pai, né? Que modelo. Você estava uma confusão. Era um companheiro de bebida e a pessoa usava droga. Chegou ali daí, ó. Isso aqui é que é bom. Isso não está acontecendo com quantas mil pessoas hoje? Agora, nesse domingo, hora dessa. Aí eu deixei de beber. Sabe o que foi que aconteceu com essa pessoa? Não era amigo de estar junto, se falar todo dia. Se afastou. Já pensou se o cara tem entrado na droga por uma pessoa que ele achava que era amigo como um pai, amigo e irmão, hein? Que só bastou a pessoa deixar de beber, que era pro bem dela, pro bem da família dela, a pessoa se afasta. Você entregar a vida a isso. É tão forte que em Alcoólicos Anônimos eles sugerem que você não direito, sabe que é a doença da codependência, do neurótico, do adicto à droga, lista e a lista ao álcool, é a opinião dos outros. Ele diz, sabe o que ele ensina? Não diga para ninguém que você não bebe. Isso é legal. Tem um livrinho que eu li, chama Vivendo Sóbrio. Fantástico. Chegar nos cantos, aí a pessoa diz assim, ei Renato, bota tomar uma. Eu digo assim, rapaz, tu acredita que eu estou tomando um remédio, bicho, e não estou podendo beber hoje. Aí a pessoa até aceita. Se não for, rapaz, se você disser assim, eu não bebo mais, a pessoa, pronto, quebra voltando. Parece assim que espanta. Parece aquele, não tinha aquela novela Vamp, que mostrava a cruz de São Sebastião, os vampiros saiam tudo correndo. É você chegar no meio do povo bebendo e a pessoa dizer assim, quer tomar uma? Você diz assim, bebo não, pronto. Ixi. Ou então você diz, não, sou crente, valei-me, Senhor, né? Queima, né? Sai daí. Não quer, o pessoal fica esquisito, ninguém diz nada, mas vai ficando ali naquela mesinha, sabe? Aí ele diz, não, mas fala o seguinte, chega num canto, para ver não, ele percebeu que a doença existe, a gente querer agradar demais os outros, mesmo no que faz mal a gente. Rapaz, chega ali, pede um copo, se eu tiver de ir com um canto, eu chego aí, me dê um copo, aqueles copos de uísque, bota gelo, limão e tu traz a água mineral com gás, tu traz o sumo do limão num copinho daqueles que é tipo de cachaça, que aí quando chegar na mesa tu bota, que a pessoa pensa que eu estou bebendo, você pensa que ninguém liga, tudo prestando atenção. Aí a pessoa, tá bebendo o quê? Aí eu digo, não, tá bebendo a cachaça. O que é isso aí? É vodka. Porque a pessoa fica doente se achar que você não vai. Minha mãe dizia assim, quem é ruim não quer ser só. Então pronto, ó, não ande com fome, não ande com sede, chegar num canto, peça uma bebida que pareça uma bebida sem ser bebida alcoólica e fique por lá. Não fique diferente. Você vai levando. Achei interessante, teve um cara que lá em Brasília foi do mesmo jeito. No Rio foi do mesmo jeito. Aí quando ele veio aqui para Fortaleza, nós fui levar ele para andar aqui nas praias. Aí ele pediu uma cerveja e tudo. Aí disse, ei, vai Renato, tá aqui teu copo pra gente brindar. Eu disse, cara, eu tô tudo. Aí ele disse, já sei, tá tomando um remédio, né? Macho, o cara aí disse, eu tive pensando, Renato, que essa sua resposta é inteligente. Você não bebe, né? Eu disse, não, mas eu bebo. Não, é porque acabam os questionamentos, né? Quando você diz que é porque está tomando um remédio, eu disse, olha aí, aprendi no livro Vivendo Só. Ele disse, não, mas eu bebo. É porque hoje eu não estou bebendo, estou tomando remédio. Eu disse, não. Né? Não. Tá bom, enfim, levou na brincadeira e fomos para frente. Disse, não, mas da outra vez vai dar certo. E pronto, só que já tem 7 anos que não dá certo. Mas eu não digo que não bebo. Não por nada, é porque, como eu disse, para que criar essa polêmica? Não crio não, mas o que importa é que eu não bebo. Mas também não me constranjo, se a pessoa faz, não, qual o problema? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos
e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.